Olá, pessoal. É com prazer e satisfação que novamente venho falar de um corpo planetário maravilhoso e de uma civilização reptiliana diferente de todas as outras civilizações reptilianas que conheci entre as estrelas. O meu nome é Carlos Henrique, Belo Horizonte, Minas Gerais. Moro atualmente na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, e a minha experiência se iniciou no ano de 2007 e até o presente momento, a presente data, eu mantenho os meus contatos com essas civilizações das quais tenho falado até aqui, das quais também darei início a falar e a expandir essa minha experiência, essa minha história essa que do qual ninguém vai tirar do meu coração nem da minha vida. Sou capitão da reserva do Exército Brasileiro e aqui, nesse meio de comunicação, eu vou contar a minha história, contar as minhas experiências e falar das coisas que existem na expansão do universo. Eu já disse por diversas vezes que é difícil a gente acreditar. Eu não tiro a razão das pessoas das quais desacredita das minhas experiências. Não tem problema. Para mim, não faz diferença alguma a pessoa acreditar ou não acreditar na minha experiência de vida. E é por isso que hoje, mais uma vez, é um prazer imenso poder compartilhar desta civilização. E eu quero lembrar para vocês que nesse dia, que do qual me deu a conhecer esse maravilhoso planeta, que é um planeta reptiliano, e esta civilização reptiliana, primordial, pura, são aqueles que criaram os reptilianos híbridos que habitam Nibiru, que são conhecidos como Anunnaki Nibiru. Esta civilização, no dia que ela me recebeu, planeta esse chamado Zaremaref, que fica na constelação de Drabeler, 4 bilhões de anos-luz, nosso sistema solar, vai ser tão somente esse maravilhoso corpo planetário que é o planeta primordial desta raça criadora dos indianos e do dia fui levado para fora do sistema solar e fui a Galamiak. E em Galamiak, até esse maravilhoso corpo planetário que eu vou confessar para vocês, é um corpo planetário. O corpo planetário é um corpo planetário de cor verde, bem escura, com contraste marrom, bem claro, e alguns contrastes azuis. Esse corpo planetário habita tão somente 2 gigantescas luas, que também são laboratórios científicos. Aprimoramento dessas raças, dessa raça reptiliana, que não é uma raça hostil, é uma raça que veio da herança da última geração, que falarei próximo de número 33.
raça reptiliana que foi criada pela expansão do universo naquela época é uma civilização que veio da 7ª geração. E esta civilização reptiliana, ela não curou com a hostilidade das ações que vieram da dimensão. Vou falar isso em outro vídeo. E quando me foi dado a oportunidade de ir a esse sistema solar e nesta constelação Drabelier, que novamente eu quero frisar que fica 4 bilhões de anos-luz do nosso planeta Terra, Eleap, quando eu cheguei ali com a Gnachete, como sempre eu fiquei maravilhado, perplexo com a magnitude daquele sistema solar. Ali eu pude ver 2 sóis, que são 4 vezes maior do que o nosso Sol, de uma energia antiga e pura, uma energia extraordinária, um Sol extraordinário. E no centro do sistema de rotação deste planeta, Zeremiraf, ele passa pelo ponto central da divisão desses 2 sóis. Quando eu fiquei orbitando dentro da nave de Galamiak, nave essa que tem um formato de e a Gnachete me disse que criado os reptilianos híbridos, conhecidos, como eu falei, sendo Anunnakis. A Gnachete me disse que nem todo ele é hostil. E que existe outras 342 raças reptilianas na expansão de todo o universo. E nessa totalidade, somente 18 são raças hostis. E eles vêm de famílias draconianas. E os draconianos foram criados da 4ª geração da expansão do universo, que também falarei no próximo vídeo, em um breve resumo. E quando eu estava ali, naquele sistema solar, desta constelação, ao olhar para aquele corpo planetário extraordinário, lindo, eu pude ver esses 2 sóis, eu pude ver o planeta, eu pude ver os seus 2 satélites naturais, que sobre eles, ao contrário de outras luas que é no seu subterrâneo, as bases foram construídas na superfície de suas luas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das luas chamada Elia Perikne Atum e a outra Jaramá Periknifir. Uma, que é a primeira que eu citei, ela é responsável pela expansão da tecnologia que vai ampliar a criação genética em todo o universo. Tanto que o seu primeiro experimento foi a criação dos híbridos de Nibiru. A outra lua é tão somente uma expansão laboratorial de tecnologias que envolve o emprego na construção de naves, de armas de destruição em massa e de uma rede de expansão de segurança que colabora com a expansão de segurança de outros mundos que estão em desenvolvimento. E essa raça reptiliana que habita nesse planeta Zeramaraf é uma raça tão pura, tão amigável, tão gentil,
Eu disse, quando a Gnachete disse que eles haviam dado para poder conhecer o mundo, essa ser testemunha de que nem todo reptiliano, toda raça reptiliana é uma raça hostil. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar. Fiquei feliz em poder aprender com essa raça, com essa civilização. E para mim foi muito mais do que gratificante, porque eu aprendi muito, muito mesmo. E depois que orbitamos o planeta, eu fui em suas 2 luas, volta no corpo planetário, eu pude ver uma gama de tecnologia de proteção que vinha dos 3 cantos do planeta. Havia um pilar central no centro do planeta, sob a sua atmosfera. Esse pilar, ele parecia um tubo, e na sua ponta tinha uma luz que brilhava, e essa luz era uma luz azul. E um pouco mais abaixo, outros 2 pilares circulavam esse pilar central. E a Gnachete me disse que essa é uma rede de proteção que consegue identificar e interceptar com uma precisão naves que estejam até 2,4 bilhões de anos-luz dali. Só para você ver o tamanho e entender o tamanho dessa tecnologia, desse planeta, dessa raça reptiliana que foram os criadores dos Anunnakis, de Nibiru, os pleidianos híbridos, conforme eu já falei. Quando eu vi tudo aquilo, eu vi inúmeras, ou melhor, milhares de esferas que estavam ao redor também do planeta. Essas esferas eram esferas que eram semelhantes, porém não iguais, às esferas dos 12 anéis do planeta arcturiano, que são esferas do tamanho dessas bolas de gude. E essas esferas são esferas artificiais com uma inteligência artificial que, para falar para vocês, ficaria até difícil da minha parte, porque é uma inteligência tão grande, adotada em um aparelho mecânico, que vai além da compreensão humana e até mesmo da compreensão de outros mundos. E essa é a rede de proteção deste planeta. Depois que eu fiquei ali, como sempre, a Gnachete, ela sempre sabe que eu gosto muito de ficar olhando, namorando o corpo planetário, porque eu acho isso muito interessante. Nós descemos após a atmosfera do planeta. E quando a nossa nave ela ia descendo, eu vi uma vegetação colossal, árvores colossais, uma floresta inimaginável. Eu pude ver pássaros semelhante a morcegos, tá? Porém, ao invés de pelo, eles tinham penas e eles eram muito grandes. Eram não, são muito grandes. E eu via eles voarem de um lado para o outro. E eu me lembro de eu ter perguntado à Gnachete se eles eram dragões. Ela disse que não. Que aquilo era os pássaros daquele planeta. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que durante a nossa descida, até onde a minha vista, a minha visão podia alcançar, eu pude ver gigantescas esferas feitas de vidro. A cada 3 esferas feitas de vidro, havia uma pirâmide feita de ouro. E isso se seguia em contraste dentro desta vegetação. E para mim, poder ver aquilo e assimilar toda aquela tecnologia e ver toda a vastidão daquele planeta, daquele corpo planetário, para mim foi um presente extraordinário que do qual ninguém jamais tirará de mim. Eu me lembro que quando nós pousamos em uma plataforma que se elevou de dentro de um lago.
E naquele momento, a Guilherme diz que ali eu conheceria os criadores pleiadianos de Nibiru. E que ali eu passaria por um dia inteiro e aprenderia com eles aquilo que dos quais, aos olhos da humanidade, seria impossível. E naquele momento, eu tive o prazer de, quando descemos da nave, eu quero lembrar isso aqui, que eu pude respirar livremente sobre a esfera do planeta. Não foi necessário eu fazer nenhum tipo de máscaras, mas eu ficava ali perplexo da vida vegetal e da vida animal daquele planeta. Eu quero ressaltar que ali pelo menos eu, não vi nenhuma espécie de mamífero animal. Nenhuma. Tudo que eu vi ali, todos os animais, tanto os animais aquáticos, como os animais herbívoros, como os animais, vamos dizer, para você, todos eles têm o segmento réptil. Todos. E eu vi também alguns anfíbios. Eu quero ressaltar para você, que gosta de detalhe, que nesse corpo planetário, a vida animal, a vida vegetal, ela é cuidada de tal forma que você ficaria perplexo, até mesmo com vergonha, porque ainda que você tenha o seu animal de estimação e que você trate ele muito bem, não chegaria aos pés do tratamento que esses reptilianos tratam aquelas criaturas que foram desenvolvidas não através de uma mutação genética, mas sim do conceito próprio da Mãe Natureza, com o fragmento de vida do universo Pai. E quando desci da nave sobre aquela plataforma dentro daquele lago, eu pude ver a semelhança do que seria peixes, mas porém com formato réptil. É como se fosse esses largatos, tipo camaleão, só que eram aquáticos. Plataforma, olhando para o papel, vendo o contraste dela e dos corpos planetários que não venham falar deles, que também é grande, que você pudesse imaginar que se ao estender a mão você pudesse tocar esses corpos planetários. E ali, naquele momento, os criadores, chamado Elerec, Jatonier, Vilimir, Coletor e Aftegais, eles vieram ao encontro meu e de Agnanchet, ao nosso encontro, e eu pude ver que eles são de fato largatos humanoides gigantescos. Eles alcançam a altura de 7 metros e 60 centímetros. Eu pude ver que toda a pele deles é uma pele verde, voltada para o marrom mais escuro. Eles possuem garras enormes nas suas mãos. Eles possuíam rabos e possuíam também vários chifres em sua cabeça e na extensão da sua coluna vertical, sua coluna central. E próximo aos cotovelos, eles também tinham a semelhança de um chifre. Os olhos deles são olhos amarelos e a pupila é vertical, negra, como pupila de uma cobra, de uma serpente. Só que eu não vi escamas sobre a pele deles. Eu não vi. Eu só vi que eles são grandes demais, gigantescos. Atingem 7 metros e 60 centímetros. Eu não vi nenhum tipo de asa. Nenhum tipo de asa, eu não vi. Se eu disser que vi, eu estaria mentindo. Mas eu vi uma cauda
que eles têm, tanto os homens como as mulheres, eles possuem caudas, mas em nenhum momento eu vi asas sobre as suas costas, em nenhum momento. E eles, ao vir nos receber, nos recepcionar, eu fiquei assim com um pouco de receio, porque são criaturas répteis gigantes. Mas quando eu olhei para aqueles olhos amarelos, o meu universo interior começou a vibrar e vibrar muito. A Gnachete, ela olhou para mim e falou comigo assim: Henrique, não precisa se preocupar. Eu sei que aquilo que do qual é dito no seu planeta, no seu mundo, sobre os reptilianos, 40% são questões verídicas. Os outros 60% são falsos. E você está tendo a oportunidade de estar aqui, nesse planeta, Zeramariaf, nesta constelação que fica 4 bilhões de anos-luz do seu sistema solar, tão somente para conhecer e saber a bondade que existe em todas as raças que têm a consciência plena e que não se rebelou contra os pilares do universo. E ali, naquele momento, após a Gnachete ter me dito, e como eu falei, que ao olhar para aqueles olhos amarelos de répteis, eu pude sentir uma paz interior. O medo que eu tinha de ver aqueles seres gigantescos, maior do que a Gnachete, 4 metros e 60 centímetros, porque a Gnachete tem 3 metros de altura, eu pude ver que ali, naquele planeta, todos aqueles largatos humanoides de 7 metros e 60 centímetros, reptilianos, eram diferentes daquilo que falavam. Ali, Elerec, Jatonier, Vilimir, Coletor, Aftergais, me recebeu. Eu lembro que Elerec, ele retraiu as suas garras e ele passou a mão sobre a minha cabeça e eu senti um arrepio muito grande, muito intenso em todo o meu corpo. E naquele momento eu entendi a verdade sobre a criação tipológica do universo. Eu me lembro que Elerec e os demais me levou a um pilar. E esse pilar, ele emanava uma luz que era uma luz branca, mas aquele branco meio embaçado. Uma luz material, uma luz que podia sentir que era palpável. Uma luz que era acompanhada de uma brisa muito forte, muito massiva. E ele pediu que eu passasse por dentro deste pilar. Eu me lembro que eu havia perguntado a ele se eu deveria me despir da roupa que sempre uso, que é o roupão bege, do qual eu sempre uso quando chego ao planeta Galamiak. Ele disse que não seria necessário, que eu poderia passar tranquilamente. Então o que eu fiz? Eu passei por dentro desse pilar e senti essa luz, eu senti essa brisa. E quando eu atravessei esse pilar, eu vi que algo diferente tinha acontecido comigo. E naquele momento, Vilimir, ele olhou para mim e disse assim: se você procurar entender o amor que temos pela raça humana, porque querendo ou não, nós também fomos responsáveis, indiretos, pelo que a nossa criação, que do qual nós demos o nome de pleidianos híbridos, porque eles foram criados
entre as Pleiades. Por isso, a herança pleidiana, reptiliana híbrida. Quando nós soubemos do que foi feito e do não respeito que eles, principalmente um dos nossos filhos, porque somos criadores de todos, através do seu conhecimento, ele alterou geneticamente, livrando a raça humana da punição que a Mãe Natureza e o Pai Universo tinham colocado naquela época. Nós ficamos muito tristes porque nós já podíamos prever os acontecimentos que viriam. Nós não temos prazer em ir ao planeta Terra, mas nós somos informados das coisas que acontecem lá. Eles pagarão pelo que fez quando deturparam a própria Mãe Natureza, não permitindo que ela viesse punir os Raiazins que outra hora se permitiu, através da ingenuidade, que o seu código genético fosse mudado por outra raça reptiliana que hoje já não mais existe. Foi exterminada pelo universo, tanto o seu mundo como os seus planetas e todo o seu sistema solar, de um modo geral, foi destruído pela vontade do próprio Universo Pai e da própria Natureza Mãe. E essas palavras, quem me disse, foi Wilhelm. Eu me lembro que After Gates, ele disse para mim assim: olha, Henrique, tudo que você vai ver aqui no nosso planeta, na nossa morada, e tudo que você viu em Nibiru, já sabendo você que fomos nós que criamos o planeta Nibiru, porque ele é um planeta artificial. Então só daí, você que está me ouvindo já possa imaginar como é a tecnologia dessa raça. E olha que foi há milênios do seu tempo atrás, ou melhor, bilênios dos seus tempos atrás. Então imagina hoje como está a conexão do aprimoramento da tecnologia desta raça. Lembrando que há uma troca de tecnologia desta raça que está auxiliando a raça que habita, né, em Vênus. Porque Vênus é um planeta onde se constrói tecnologias extraordinárias. E a tecnologia dos pilares que faz a dobra de um mundo dentro de outro mundo é uma tecnologia que veio deles. Aftergais me disse isso. E quando eu passei por este pilar e recebi as palavras de Wilhelm e Aftergais, eu pude olhar para a Gnachete e ver o seu sorriso no rosto, e ver a sua doçura, a sua bondade, como também vi daqueles reptilianos que ali estavam nos recepcionando. Eu me lembro que quando eu olhava, eu via outros gigantes reptilianos se aproximar e me olhar com um carinho muito grande. É por isso que eu digo para você que nem todo reptiliano ele é ruim. Nem todo reptiliano primordial que foi criado pelo pilar do universo, ele é ruim. Essa ideia de que o instinto réptil é agressivo, ali, junto com aqueles reptilianos puros da criação da sétima dimensão e da quarta e da terceira, eu não consegui ver ali nenhuma maldade, nenhuma falta de caráter. Eu não consegui ver nada disso. Pelo contrário, eu vi foi uma boa recepção, eu vi foi um bom diálogo que eles ali tiveram comigo. Porque eles não precisam falar nada para a Gnachete. A Gnachete conhece todas as criações
e todas as criaturas que existem hoje com vida no universo. Tanto ela como Arnetuliel, Zamaniel, Atilio, Mereconuabe. E mais à frente eu vou falar de uma viagem que fiz junto a Atilio, que é um príncipe sacerdote acoperiano do planeta Kank. Mas quando eu estava ali, nesse planeta, Zeremeriaf, em Zeremeriaf, eu pude ver a beleza, o esplendor deste corpo planetário. Eu pude ver, através dos olhos dos reptilianos que ali habitam, a bondade, o carisma, a atenção e a preocupação com a humanidade. E quando eles me disseram, quando Coletor me disse que partindo desse planeta, outras criações que foram constituídas pelo universo como os próprios Raiazins, mas em outros planetas, eles começaram a enviar as suas frotas e o pacote de envio de cada nave, nesse pacote se dava de tão somente 40 naves por vez, para explorar outros sistemas solares e para encontrar civilizações que estavam em desenvolvimento, porque eles não queriam que no universo a raça reptiliana, construída a partir da 7ª dimensão, da 7ª geração, da 4ª geração e da 3ª geração, essa palavra réptil, essa palavra reptiliana, não ficasse como sendo os malfeitores entre as estrelas. Coletor me disse isso. Eu me lembro que naquele momento, eu assimilando e absorvendo todas as informações que a mim eram passadas de forma instantânea, e ali, caminhando com aqueles colossais répteis de 7 metros e 60 centímetros de altura, naquele planeta que fazia contraste o seu céu com outros corpos planetários, eu pude ver as suas colossais naves. Eu vi cruzadores interplanetários, eu vi naves de combate, naves de resgate, naves de exploração, maquinários gigantescos. Em toda a extensão do planeta existem portais onde cria-se um código para que você possa atravessá-lo, e esse código ele te manda para qualquer parte do sistema solar. E esses portais, eles não são redondos como arcos. Esses portais, eles são quadrados. E neles tem uma escrita que é a escrita em reverência aos seus 3 líderes, porque o planeta ele tem 3 reis e 3 rainhas. E os reis têm 10 metros de altura e suas rainhas 8 metros de altura. E dali eu pude ver esses portais, uns ficavam no solo, no chão, outros ficavam pairando no ar. E esses que ficavam pairando no ar, à medida que os cruzadores iam se apresentando a eles, eles começavam a aumentar o tamanho da grade da sua janela para que aquele cruzador tão somente pudesse atravessar sem a necessidade de subir até a atmosfera do planeta, porque não existe portal de transferência tanto de matéria que envolve as naves e os próprios reptilianos desse planeta para outro ponto do espaço que esteja situado em suas luas, como é o nosso caso. E nesse momento, eu pude ver uma nave que estava
transportando um maquinário para um planeta chamado UKL 73/13. Esse planeta era um planeta novo, que havia acabado de sair do berço do universo pai. E Elerek havia me dito isso. Porque quando eu olhava para aquela nave, Elerek falou assim, o que vê? Eu disse, uma nave transportando outra nave. Ele disse assim, esses são os nossos maquinários que proporciona a vida para planetas que acabou de sair do berço da criação do universo e da mãe natureza. E é o nosso dever alterar a atmosfera de tais planetas para o nosso bem-estar e para o bem-estar daquilo que virá após o desejo da mãe natureza. Depois de todas essas informações, eu e todos esses maravilhosos reptilianos, nós partimos dali, daquele pilar, onde eu recebi essas informações, até uma das pirâmides, toda feita de ouro. Toda. E é de ouro maciço. E eu vi escritas e símbolos que dos quais eu pude interpretar pelo ensinamento que me foi dado por Zamaniel. E a escrita dessa pirâmide dizia: a imensidão do universo é habitada por aqueles dos quais reconhece o seu valor. E quando eu li essa frase, eu entendi que o que é de bom é o que deve habitar dentro de nós. E a expansão do universo em sua consciência coletiva é para o crescimento infinito de toda a criação. Uma vez eu ouvi dizer que alguns cientistas disseram que o universo vai ter um fim. Isso é mentira. Tanto que o universo ele está se expandindo. Como ele vai ter um fim? Ele é infinito. Infinito. E assim como eu, e toda essa tipologia da qual eu conhecia em 1983 planetas, e até mesmo a tipologia que habita o nosso sistema solar, que recentemente eu fiz um resumo para todos vocês que me ouvem, tão somente aguardam, como eu aguardo, a chegada desse Criador de tudo para que possamos conhecê-lo face a face. Eu nem imagino e nem sou ousado em imaginar a magnitude desse Criador de tudo. E todos estão esperando por isso. Todos. Todos, todos, todos. No próximo vídeo eu vou falar disso. Então, nesse momento, nesta variedade, nesta gama, vamos dizer assim, ao entender a interpretação daquele símbolo sobre aquela pirâmide e toda a sua escrita, que foi um talento me dado por Zamaniel em seu planeta, quando eu entrei dentro da pirâmide, eu vi um projeto paisagístico tão lindo que os decoradores, os arquitetos, as pessoas que envolvem a arquitetura sobre a natureza aqui no nosso planeta ficaria de queixo caído com a tamanha beleza. Eu via a vegetação que vinha do pico da pirâmide por dentro, que por dentro também era de ouro. Era não, são de ouro. E ali 6 tronos. E os tronos, eles estão posicionados na vertical. Mas nenhum é alto e nenhum é baixo. Todos estão em perfeita sincronia. Então, da maneira que você olha, pode até dar a impressão que um está no alto e outro está embaixo, mas não. E quando eu vi os 6 tronos e assentados sobre eles, os 3 reis e as suas 3 rainhas, e eu vi que todos eles olhavam para mim. Naquele momento, o meu corpo físico, que é esse corpo material que está falando com vocês, ele flutuou
e foi de encontro no meio desses tronos. E os tronos, eles que estavam de frente um para o outro, eles fizeram um círculo dentro do próprio eixo. E eu fiquei no meio. E eu vi que esses reptilianos, que são os reis e as rainhas, são diferentes. Mas também eles não tinham asas, mas tinham uma cauda exageradamente, ao meu ponto de vista, grande. E eles olhavam para mim e eu vi que em seus braços eles tinham braceletes, todos feitos de diamante, e coroas feitas de topázio. E os dentes eram brancos, 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 que eu não posso descrever a brancura. Mais branco do que a própria personagem, que é esse avatar que coloco aí, que representa a Gnachete em 30%. Mais branca do que isso, os dentes deles. E quando eles conversavam comigo, eu podia ver a língua reptiliana, como vi em todos do reino. Eu lembro que deles, cada um passou, tanto os reis como as rainhas, eles tiraram a saliva de suas bocas e entregaram para um dos reis, chamado Apik. E Apik, ele tão somente misturou essa saliva e ele me deu essa saliva e disse que era para eu comer, para eu beber essa saliva. Eu não conseguia olhar para a Gnachete. Eu me lembro que eu peguei essa saliva da mão dele e absorvi toda essa saliva, e o gosto que tinha era um gosto de mel. Em nenhum momento eu fiquei com nojo. Talvez você que está me ouvindo esteja com nojo, mas eu não fiquei com nojo. E naquele momento eu fui levado na presença de cada um, flutuando, e cada um me abraçou, sem me machucar. Depois eu fui devolvido para o solo, e ali Elerec, Jatonier, Vilime, Coletor, Aftergais, deu início à minha estadia ao conhecimento de todo o planeta e de toda a história e do qual me havia sido contada ali. Entre elas, a história das gerações, sendo a primeira que são conhecidos, a primeira é a geração dos primordiais, e da segunda em diante que falarei no próximo vídeo. E quando eu passei por tudo isso, e quando eles permitiram que eu voltasse com os meus pés no solo, a Gnachete, ela olhou para mim e disse: fique tranquilo. Tudo que você tem passado entre os mundos que dos quais eu te levei, Zamaniel te levou, Arnetoliel te levou, e tudo que do qual você tem experimentado, é necessário que seja feito assim, respeitando os costumes de cada civilização. E o meu desejo era poder beber mais daquela saliva que era de mel. Era de mel. Mas um mel diferente desses que as abelhas fazem na terra. É uma coisa incrível. E eu senti dentro do meu ser um renovo muito grande, que é aquilo que eu tenho falado. Quando você está em contato direto com a sua civilização ou com qualquer tipologia alienígena, o seu universo, que é fragmento do universo Pai, ele começa a se movimentar dentro de você, porque ele reconhece aquilo que ele mesmo criou. E quando a natureza que existe dentro de você, ela desperta, ela também conhece aquilo que ela criou. Por isso que você vibra. Por isso que você se alegra quando você tem esses encontros. E naquele momento, poder estar sendo prestigiado por esta civilização, podendo ser tornado digno de pisar sobre aquele solo, de nadar como eu nadei naqueles lagos,
e poder não pegar com as minhas mãos porque eu não tinha condições de fazer isso, porque toda a criação que existe ali é gigantesca. São répteis gigantescos. E poder entrar em suas naves, nas suas moradias, lembrando que a entrada de cada casa é uma entrada subterrânea no formato de uma pirâmide invertida. Existe um túnel todo adornado de cristal e a sua porta é uma pirâmide invertida, porém ela não fecha, ela fica sempre aberta. Imagine você cavar um buraco, fazer um outro, você cavar um túnel, né? E sobre esse túnel você fazer uma porta sendo uma pirâmide invertida, sua base horizontal descendo na vertical, com a ponta para baixo. E você vê aquele buraco todo adornado de cristal e de outras pedras preciosas. E ali eu fui convidado a entrar dentro daquele túnel. E cada túnel, na sua entrada, nesse arco da pirâmide invertida, você consegue ver o nome de cada cidadão reptiliano que habita em determinada pirâmide. Então, naquele momento, quando eu entrei por ali, eu senti uma energia muito grande, vinda das pedras e vinda daqueles que me acompanhavam. E quando eu cheguei, eu vi um salão todo feito de mármore, eu vi uma cama gigantesca, e essa cama era uma cama diferente, porque era uma cama que flutuava, como em outros mundos também havia visto, tipo semelhante de material. E quando eu pedi para que eu pudesse deitar sobre essa cama, e fui autorizado a fazer isso, a configuração dessa cama, ela se alterou e ficou do meu tamanho, de 1,73 m de altura. Para você ver como é incrível. E em toda a extensão, tanto das residências subterrâneas, como dos laboratórios, resumindo, em toda a extensão do próprio planeta, você vê essas pequenas esferas voando de um lado para o outro, e algumas delas, quando vêm à sua direção, elas não encostam em você, elas param, sobem e continuam o seu percurso. E ali, com aquela tipologia reptiliana, que foram os criadores dos reptilianos que habitam em Nibiru, lembrando que eles não têm nada a ver com o que foi feito na Terra. Tá? Naquele momento, naquele ano que eu estive ali com eles estavam na 29ª dimensão. Eu estive com eles no ano de 2013. Depois eu voltei em dezembro de 2015, que foi o ano passado. E hoje eles já estão na 42ª dimensão de desenvolvimento. E os seus reis na dimensão de número 837. Ali com eles eu aprendi o valor da simplicidade, o valor do caráter interior individual, aprendi o aperfeiçoamento da consciência, a intimidade com a natureza, porque a própria natureza do planeta me recepcionou tão bem que você ficaria perplexo se eu tivesse a capacidade, que não tenho, de falar em detalhes. Elerec, Jatonier, Vilimi, Coletor, Aftergais, eles me apresentaram as suas esposas, as suas filhas. Eu fui a um lugar onde os pequenos reptilianos de 1,60 m, que eles nascem com 1,60 m, eles estavam ali e você vê a consciência pura deles, que provém um amadurecimento para todo o segmento da vida do planeta, é extraordinário. E naquele momento, naquela hora, que eu pude estar ali, com esses reptilianos, e eles me disseram que nem toda raça reptiliana é uma raça hostil, que somente 18 raças
em toda a extensão do universo são hostis, e dentre as 18, uma já foi abatida, que foi aquela que contaminou os Raiazins, eu pude entender o valor e cada vez mais o aprimoramento do respeito das raças que são do universo. Eu agradeço ao universo, ao Pai, o meu Criador, que é a minha mãe, a minha Criadora, a Shet, a todos de Galamiak e de Sírios, e a todos de Arctúrios, de Alaner, de Kank, de Afterlar. Agradeço a todas as confederações espalhadas na imensidão do universo. Agradeço os pilares do universo, da primeira geração até a sétima geração, por me proporcionarem essa maravilha que é ir em corpo físico e acordado em plena consciência para conhecer esses mundos. Eu só agradeço por tudo. Só agradeço por tudo. E para você que tem medo da raça reptiliana que está no nosso mundo, que são reptilianos largatos literais de outras constelações e reptilianos híbridos que preferiram ficar aqui e não partir com seus senhores, não precisa ficar com medo, sabe por quê? Porque quando você começa a conversar com o seu universo, quando você começa a conversar com a natureza, quando você começa a se achegar à sua civilização respectiva, e a sua civilização respectiva, ela começa a se achegar a você, tudo e todas as coisas concernente à hostilidade dessas raças, não só reptilianas, mas como outras, exemplo, os Churupacs, os Hydreperacs e tantos outros, eles se distanciam de você. Mesmo entre as camadas de mundos dentro de mundos, que são tão físicos como esse que você está agora. No planeta, eu conheci os laboratórios, conheci a manipulação genética, conheci a oficina onde se é feita as naves, lembrando que as naves não precisam de manutenção, a manutenção das naves são dadas por elas mesmas a partir da sua inteligência artificial. Eu conheci ali outros 23 planetas que são colonizados por essa raça que contribui com a expansão da consciência dentro desses mundos, na realidade física e verdadeira paralela da gama do universo. E aqui é tão somente a minha colaboração para poder falar com você que quer ouvir e quer aprender que o caminho das possibilidades e dos mundos são infinitos. São mais de 300 reptilianos bons, puros, que estão entre as estrelas trabalhando. São muitos draconianos bons, puros, que estão trabalhando na expansão da consciência. Só que, entre outros, tanto draconianos como reptilianos, como criação híbridas draconianas e criação híbridas reptilianos, e partindo do princípio híbrido, a criação de novos híbridos por esses híbridos, são hostis também. Como também escolheram ser bons. Acreditar, como eu disse, em tudo isso é difícil. Mas não me importa o seu julgamento. Eu estou aqui tão somente para compartilhar tudo que vi, tudo que eu vi nesse maravilhoso planeta. Nesse planeta chamado Zemareaf, que fica na constelação Drabelier, que fica a 4 bilhões de anos-luz do nosso sistema solar.
e fica a 16,5 bilhões de anos atrás, o início da sua criação entre os pleidianos híbridos de Nibiru, conforme eu já falei em outros vídeos. Eu agradeço Elerec, Jatonier, Vilime, Coletor, Aftergai, ao seu rei, às suas rainhas, que vi, reptiliana. Agradeço o convite que foi dado a estar em esse planeta e a conhecer o mundo. E aprender dentro de mim ciência, o desapego às coisas da vida, me tornando cada vez mais um responsável consciente e podendo dar o testemunho de tudo aquilo que vi e ouvi. Como eu disse, não importa o segredo, muito menos a sua acusação. Porque essa é a minha história. Essa é a realidade que faz parte da minha vida. E ninguém tira isso de mim. Ninguém. Ninguém. Eu preocupo em falar de forma resumida nos vídeos para que ele não se estenda muito, para que a pessoa possa ouvir e ouvir de bom agrado. Lembrando que não é necessário você compartilhar nas suas redes sociais, não é necessário você dar joinha, nem positivo nem negativo, nem muito menos assinar o canal. É necessário que você aprenda e queira ser uma pessoa diferente. É isso que importa. E é isso que eu desejo para você. E as pessoas que ouvem, que têm acompanhado o meu trabalho e que desacreditam de tudo que eu estou falando, eu fico impressionado porque recentemente na página do YouTube você consegue ver as pessoas que se inscreveram no seu canal. Eu encontrei ali pessoas que falam mal de mim o tempo todo. E eu vi foi muitas pessoas que participam até mesmo de outros canais que falam mal da minha pessoa e que assinaram o meu canal e estão lá no meu canal. É por isso que eu não consigo entender as coisas desta forma. Porque como pode uma pessoa ou pessoas que dizem que o seu relato é mentira, que dizem que você supostamente é uma farsa, que diz que a sua história não é com H, mas é com I ou E, como pode essas pessoas ser assinantes do meu canal? Pessoas que até disseram que possivelmente esse meu trabalho é plágio de outros trabalhos, mas estão no meu canal. É isso que eu acho incrível. É por isso que eu vejo que as pessoas, ainda que elas não acreditem, mas estão no meu canal, são pessoas que estão querendo, de alguma forma, não me criticar, como fazem abertamente, mas querem ver até onde tudo isso vai chegar. E quem não me garante que elas mesmas não estão praticando aquilo que eu estou ensinando? Eu só acho engraçado, porque as tais pessoas, elas podem olhar nos seus inscritos que você nunca vai me ver ser inscrito no seu canal. Nunca. E quando eu falo nunca, é a certeza viável, objetiva da minha palavra, que é uma só. Eu jamais me inscrevo em seus canais, eu jamais vejo o trabalho que vocês fazem. Aí eu me pergunto, como pode vocês que me acompanharam o meu... Porque até onde eu sei, nós apenas seguimos a
aí a resposta fica para... No mais, eu quero finalizar aqui esse vídeo agradecendo ardentemente por tudo e por todas as coisas que têm se me proporcionado. Tão breve nos encontraremos na minha fazenda. Eu irei dar início às minhas palestras de forma gratuita. Eu já estou preparando um material que será distribuído de forma gratuita para as pessoas terem mais uma alusão daquilo que eu falo através de desenhos, que é muito importante. E a você que me acompanha, eu te agradeço e envio força, paz, saúde e toda gratificação verdadeira do fundo do meu universo para o seu universo. E digo, para mim, não precisa. Eu quero que você tenha. Eu quero que você descubra por si só se falo é verdade ou mentira. Porque, como eu disse, a verdade existe dentro de você. Existe dentro do seu universo interior que vai familiarizar com aquilo que eu tenho falado. Agradeço a todos e obrigado por estarem me acompanhando. Aqui vocês irão aprender nada sobre ufologia nem sobre religião, porque eu, Carlos Henrique, ignoro a ufologia e ignoro a religião, seja ela qual for. Porque a religião para mim, mas se existe para você, tudo bem, mas para mim não existe. Então aqui, eu tão somente tipologia me disse que eu pudesse compartilhar com outras pessoas. Lembrando que esta civilização reptiliana, ela tem alguns segredos que dos quais hoje eu não poderei falar, mas tão breve, tão somente irei falar para todos que querem ouvir e aprender. E para você que está confuso acerca do símbolo de Zamaniel, pode ficar tranquilo que nada daquilo é bruxaria, nada daquilo é feitiçaria. Você não vai ter que pedir socorro ou ajuda a ninguém. Porque não existe demônio, não existe diabo, não existe inferno, não existe nada que seja magia. O que existiu e ainda perdura são pessoas que usam elementos para fazer mal. A arma de fogo, ela não mata ninguém. Por trás, quem está com o dedo no gatilho. A arma por si só, ela é inofensiva. Da mesma forma, são símbolos que me foi dado por Zamaniel, que são mais de 7.023 símbolos a mim dado. E eles aplicados ou em seu corpo, ou colocado na frente do seu travesseiro, seja ele qual for, sem a necessidade da sua fé e da sua crença, ele será visível ao tá bom? Simbologias brilhantes, elas podem, mas nunca será igual às que Zamaniel presenteou, eu dei a você. Se você acredita em Jesus, seja feliz, siga pelo caminho do qual você acredita. Ou está desacreditado. As possibilidades que ela te oferece. Sem ufologia, vídeo, tão somente agradecer a cada um. Quem quer me fazer uma pergunta, ou quem quiser participar, eu tenho no Facebook, que é Chat Filhos. Você pode também estar ali, você aprender e estar ciente de mensagens que serão feitas todos os dias, não só da minha parte, mas como de todo o grupo.
que você, que ainda está voltado à religião e que ainda não tem uma opinião formada acerca daquilo que eu falo, não venha postar coisas relacionadas a Deus, relacionadas a Jesus Cristo, relacionadas a anjos, a religiões. Sabe por quê? Porque não é só eu que administro o grupo. Certo? E essas postagens não serão permitidas porque a nossa consciência, o nosso estilo de escolha está voltado por aquilo do qual eu estou ensinando às pessoas, e que se você está ouvindo é porque você quer aprender e tem interesse. Então ali é somente postado coisas relacionadas a alienígenas e mensagens que são me dadas por Agnachet, Zamaniel, Arnetoliel, Atilio, Aká, Mereconoab e os demais. No mais, obrigado por sua atenção e gratidão por mais esse vídeo. Lembrando, algum problema técnico durante o vídeo é dado justamente pela própria página do Hangout, que geralmente trava, independente da sua velocidade de internet, trava, tá bom? Porque isso é um material do Google e do YouTube. Eu não sei como funciona porque eu não tenho uma noção técnica em cima de tudo isso. Beleza? No mais, obrigado e até o próximo vídeo, onde eu estarei falando sobre a primeira e até a 8ª geração e a criação da expansão do universo. Obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e gratidão por tudo.